Você se vê explodindo com uma certa frequência? Aqueles ataques de raiva, de impulsividade? E o que que você faz quando você se pega fazendo assim? Fica se criticando, se punindo, vai lá e come um doce, toma uma cerveja? O que que você se percebe fazendo quando aquela emoção vem e parece que você não vai conseguir segurar? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje aqui do Chá com Prosa. E hoje a gente tem uma convidada super especial, a Maíra Machado, que está aqui com a gente, que é nossa amiga também faz parte aqui do CPM. E junto comigo, né, a gente se conheceu no departamento de psicobiologia, a gente trabalhou por um tempo juntas, né, no MBRP Brasil, e a Maíra vai falar um pouquinho mais de como o MBRP está hoje, que era um grupo de pesquisa, né, e também extensão, voltado para ensinar mindfulness e pesquisar mindfulness voltado para dependências de substâncias e outras reatividades, né? Então, eu queria te passar a bola mais, só para você se apresentar um pouquinho mais para a gente e agradecer já por você estar aqui, aceitado esse convite. Muito bem, agradeço eu, né? Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, acompanhar vocês, assim. Então, trocar um cadinho mais de prosa, né? Vai ser muito gostoso, assim. Acho que eu que poderia falar um pouquinho, assim, sobre essa minha trajetória, né? Tem a ver com essa história. Eu sou terapeuta ocupacional de formação e logo que eu me formei, eu fui trabalhar com dependência química, num centro de atenção psicossocial, álcool e drogas, e fui concursada lá. E aí, né, gente que é estudioso, assim, pesquisadora, acabei me embrenhando, fui estudando, fiz uma especialização em psiquiatria e dependência química. Depois fui fazer o mestrado na psicobiologia, que foi quando eu te conheci, né? E aí conheci também a Mindfulness, o MBRP, que é esse programa para prevenção de reatividades, que originalmente ele foi desenhado para dependência química, comportamentos aditivos. E é nesses comportamentos aditivos a gente vê muita expressão da reatividade, uma expressão interna de todo esse conteúdo que a gente não consegue segurar, né? E acaba tendo comportamentos mais impulsivos, mais reativos. Então, eu acho que estudar na dependência química esse processo de impulsos, de reatividades, né, e extrapolando isso para outras áreas, tem sido bem interessante. Então, hoje eu acabo atuando mais do que, né, e pesquisando mais do que com dependência, mas é muito interessante porque a gente observa que é do ser humano, né? A forma como o ser humano lida, a forma como o ser humano recebe os eventos internos e externos, né? O quanto de espaço ou não ele dá, e nisso, assim, só que, claro, na dependência química, essa, essa característica, digamos assim, se converte num consumo de maneira prejudicial e, considerando toda a natureza do consumo, seus prejuízos, a questão que é um quadro multifacetado, né? Que tem impactos muito severos para a vida de um sujeito. Então, é claro, as consequências são outras, né? Mas, enfim, assim, então, resumindo, é um prazer estar aqui. Obrigada, Maíra. É sempre bom, né, a gente poder discutir, eu acho que sobre isso, pela perspectiva mais humanizada mesmo, né, da coisa, porque às vezes a gente percebe que tem uma visão muito estigmatizada, né, assim, sobre, não só sobre o uso de substâncias, né, mas também dessa reatividade, né. Então, às vezes a gente acha que agir ou sentir determinadas coisas não deveria ser esperado, né, de um ser humano, ou a gente não deveria fazer isso e tudo mais, mas é muito importante a gente tentar naturalizar esse sentir, né? Sentir essas coisas que às vezes nos levam a consequências que são indesejadas, né? Mas a gente precisa normalizar um pouco isso. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, né? O que que vocês acham que pode contribuir, né, para que a gente possa, às vezes, ter essas explosões, né? Ou agir, né, fazendo um uso de alguma substância ou de alguma coisa, de alguma comida, né? Ou agir de alguma maneira que faça com que a gente saia um pouco dessa pressão interna, né? Assim, então, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que que vocês entendem por isso, o que que vocês acham que pode contribuir ou não, pode dificultar, né, uma pessoa, o que que passa pela cabeça de vocês aí?
Uhum. Eu posso falar de mim um pouquinho. Quando eu ouvi a frase, vocês falando assim, que a gente vive que não consegue segurar, né? Acaba vivendo, talvez até sem muita consciência, né? Vai num impulso e quando viu já fez, né? E eu sinto que, bom, quem me conhece deve achar assim, nossa, Susumu acho que nunca reage assim, né? Sussumo Impulsivamente. levita, gente. Mas então tem para mim a primeira coisa que me vem é assim, não, eu preciso reagir mais, sabe? Talvez eu segure muito, né? E ao mesmo tempo, uma das fontes, eu diria, de uma reatividade explosiva, que eu já tive algumas vezes, foi por ter segurado muito, né? Acho que tá acumulando, acumulando, acumulando. Chegou uma hora que explodiu, né? Uhum. Então, talvez até essa seja uma das fontes, né? É de um comportamento explosivo e reativo, de Uhum. ficar engolindo sapo várias vezes sem dar vazão, né? Para uma expressão sincera, genuína, aberta, né? E daí os motivos pelos quais a gente fica engolindo podem ser vários, né? Para mim, um deles, para mim, talvez seja até meio cultural familiar, né? O japonesinho, assim, que tá sempre sorrindo, comportadinho, assim, né? Não fala, não expressa tanto, assim, e fica segurando. Mas, obviamente, tem muitos outros. E não foi, assim, essa minha autopercepção de mim mesmo é algo bem processual, né? Em uma fase da minha vida eu percebi uma coisa, outra fase eu percebo outras, e a gente vai refinando a nossa percepção da gente mesmo e a gente vai mudando, né? E hoje, na verdade, muitas vezes eu fico feliz quando eu expresso emocionalmente assim o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, o que que é importante para mim, quando fere meus princípios, quando fere meus valores. Eu comemoro quando eu expresso assim. E a expressão em si, eu tenho percebido em mim mesmo que é um grande aprendizado para mim, né? Eu posso expressar uma coisa, é um ato, eu diria, de extrema exposição, né? E de extrema vulnerabilidade, né? E, e o mais importante para mim no meu processo é que tudo bem se eu errar, sim, eu não preciso estar certo. O que eu tô sentindo é isso. No momento seguinte, de repente, eu posso mudar de ideia da minha percepção do porquê que eu senti aquilo. Eu senti aquilo por causa de algumas coisas. De repente, por eu ter expresso, o outro vai lá e fala alguma coisa. Não, mas não foi nada disso. Ah, não foi. Ah, então. Daí eu mudei de emoção e expresso outra coisa. Mas se eu não tivesse expresso naquela hora, eu nunca descobriria mais coisas sobre mim e sobre a situação, né. Então é só um adendo pessoal, assim, que é uma grande descoberta, esse mundo da natureza humana que sente emoções, que expressa emoções, que segura emoções, que às vezes explode e às vezes se arrepende de ter explodido, né. Eu acho que é um universo muito grande e prato cheio para a gente se conhecer. O Sussumo trouxe ali uma coisa, né? Mas você já meio que traz a solução também, né, Sussumo, com isso, porque eu acho que
o grande problema dessas explosões, né, dessa impulsividade, é que a maioria das vezes esse é um processo tão automático que a gente não se dá conta disso tudo. Né, assim, eu nem me dei conta que eu tô guardando ou não, se eu quero ou não explodir, se eu quero ou não expressar, qual foi a consequência disso? Nossa, eu acho que eu vou mudar de opinião. Assim, você já tem um treino, né, de autoobservação tão grande que favorece isso, né? Favorece. Eu acho que esse para mim é um grande caminho assim de ter uma vida com mais sentido, né? Que faz com que a gente de mais sabedoria mesmo, né? Da gente escolher um pouco o caminho, né? E não tô falando de sempre acertar, mas isso que você fala, eu não, nem sempre eu tô certo, né? Às vezes eu mudo e tal, mas eu acho que o grande desafio é que a gente tende a se comportar de uma maneira automática, muitas vezes condicionada, como você falou, por contextos históricos, familiares, né? Que a gente vai aprendendo e a gente nem se dá conta, né? Então, assim, sei lá, uma pessoa que nunca percebeu o dano de reagir com raiva, por exemplo, disso ter. Às vezes ela reage, as pessoas ficam com medo dela e a vida dela tá dando certo e ela nem percebe que aquilo talvez está prejudicando, sei lá, a carreira ou prejudicando a família, né? E a vida que segue, ela tá lá. Então, automático, ela aliviou aquela pressão que ela estava sentindo. Então, o corpo dela entende que é assim que ela tem que reagir. E a gente vai criando esses algoritmos, né? Assim, se eu sinto isso, eu vou lá e explodo, isso resolve o meu problema e eu sigo, eu não preciso mais olhar. E realmente, se a gente parar para pensar, não precisa mesmo, né? Porque o corpo está entendendo que está resolvido. Só que isso está trazendo consequências que às vezes a gente não está se dando conta, né? Então, eu acho que esse processo automático é um dos grandes desafios, assim, desse processo todo, né? Dessa reatividade que a gente enfrenta, porque às vezes a gente vê isso tudo que a gente está sentindo como negativo ou a gente não vê que a gente tem recurso para lidar com aquilo. Então eu quero me livrar o mais rápido possível daquilo que está presente ali e eu vou fazer isso guardando ou ficando me culpando por estar sentindo ou vou lá e bebo, né? Eu vou lá e como alguma coisa que eu vou lá e me distraio ou fico lá no celular olhando o Instagram ali vendo e nem percebo mais o que está acontecendo, né? Então, acho que esse automatismo é algo que dificulta demais esse processo, né? Da gente, da gente poder escolher, né? Um pouco mais. E acho que isso que você traz, assim, também do automatismo é tão fundamental, porque no automatismo a gente deixa de reconhecer que a gente é, um sentido assim, mais do que aquilo, né? Então, quando a gente pensa numa identidade de sujeito, né, quem eu sou no mundo, eu falo muito da identidade ocupacional, no sentido de quem sou eu no mundo, né, atuando no mundo, sendo no mundo que eu vivo. E esse ser é constituído por uma série de coisas. Então, a gente tem a família, as formas de crença da família, a gente tem uma cultura que relaciona com as emoções de um lugar de que emoções é aquela coisa mais animalesca, bestial, que não pode. A razão, sim, a razão é a grande, né, preciosidade, assim. A gente tem as questões psíquicas, a gente tem uma estrutura biológica, a gente tem as questões espirituais, por que não? Porque somos seres biopsicossócio-espirituais, né? Então, tem muitos fatores que vão influenciando. E quando a gente está nesse automatismo, a gente sequer percebe que está sob essas influências e sequer percebe toda a potência que a gente tem de sair disso. E aí, quando vocês foram falando, eu fui me lembrando de tantos exemplos, assim, né, que a gente foi identificando nas pesquisas. Mas um deles, em especial, assim, quer dizer, eu acho que eu vou citar dois exemplos. Um dos exemplos foi num exercício que a gente faz para reconhecer o passo a passo da cadeia de reatividade, né, e o papel que os pensamentos têm. E aí, quando a gente foi fazer esse exercício, uma das pessoas, assim, para prevenção de recaída de uso de substâncias, uma pessoa percebeu e falou assim: cara, agora que eu me dei conta que eu fiquei 1 ano no processo, entre ter tido o gatilho inicial e ter a recaída de fato, foi 1 ano. Não foi tão assim quanto eu achei que era.
Então, o tomar a consciência me dá um espaço de perceber e refinar cada vez mais as sutilezas que vai me ajudando a identificar, perceber e, opa, pera lá, posso fazer diferente. Mas e esse não foi um ou dois casos aqui, esse foi um caso, mas assim, nossa, não acredito que levou um ano, ele ficou assim, meu Deus do céu, né? Algo que parecia tão mais. Então, quanto no automático ele ficou durante um ano para perceber isso, assim. Aí um outro caso que eu lembro daí de uma situação mais de violência, inclusive, porque depois que a gente fez a prática de bondade amorosa, ele fez a prática, voltou na outra sessão e falou assim, né, a bondade amorosa, trabalhando a compaixão, esse lugar de ser um ser humano, de poder ter bondade para si, né, e coisas assim. Aí ele falou assim na sessão seguinte, ele veio assim, saca aquela cara de tipo, pera, conflito, tipo, pera, isso é amor. E ele falou exatamente com essas palavras: isso é amor. Eu nunca soube o que é isso. Eu achava que o que eu fazia era, mas bater na minha esposa, por exemplo, não era amor. Meu pai bater em mim não era amor. Né? Então, existe um outro universo que eu não conhecia. Eu ouvi isso também de uma outra pessoa que já foi presa por tráfico de drogas, falando assim: cara, eu não mereço isso, esse cara é um cara legal, eu não preciso disso. Mas nos impulsos, nos automáticos, nessa forma, assim, acho que isso, né? Acho que o ponto aqui é o automatismo e a relação disso com esses comportamentos. A gente só faz. No efeito manada de toda essa constituição biopsicossócio-espiritual. E perco essa potência, essa força humana, né? Que a gente tem, assim. E aí, quando a gente passa isso num caso mais de dependência, num caso de transtorno de impulso, um transtorno aditivo, aí, quando a gente começa também a refinar para um dia a dia em que as reatividades estão presentes, mas não necessariamente tem um quadro assim, como o Sussumo trouxe, assim, gente, às vezes a gente explode, às vezes a gente faz coisas que depois se arrepende, né? A gente também identifica que não foi naquela porção de tempo, como o Sussumo falou, eu fui acumulando, né? Então, foi um passo a passo para chegar nesse ponto da reatividade. Inclusive, pode ser para dentro. O engolir não deixa de ser um comportamento reativo, mas é para dentro, é interno, né? Então há uma construção, há um passo a passo que se a gente está no automático, a gente nem detecta e nem percebe a nossa força para, sei lá, transcender, extrapolar essas formas habituais, né? E é interessante, né, Mike, você estava falando assim, que no automático a pessoa nem se percebe, né, como né, um ser, enfim. E aí, se a gente não se percebe, ao ver as consequências, a gente acha que a gente é aquela consequência. A gente acha que a gente é um ser humano ruim porque eu recaí, ou porque eu fui lá e agi, sei lá, explodi, falei besteira. Então eu sou, né? Eu me colo também a uma visão de mim muito associada àquele comportamento que eu tive, né? Então, sei lá, eu sou uma pessoa que não sou mais digna de valor por ter me comportado assim, né? Não adiantou nada eu, sei lá, ficar esse tempo todo sem explodir, fui lá, explodi, xinguei todo mundo, fui lá, explodi, fui lá e bebi, então, sei lá, todo o tempo de abstinência não valeu para nada, né? Aí a gente começa a dar um senso de valor ou não quando a gente se cola nas consequências desses nossos atos, assim, né? E é muito interessante poder perceber isso, assim, porque isso é um dos que a gente vê nas pesquisas, né? É um dos motivos que dificulta qualquer mudança, né? Porque se você é tão ruim, tão lixo, né? Assim, então para que eu vou perder tempo com isso aqui? Não tem mais jeito mesmo, né? Então não vou nem tentar, porque isso aqui já é caso perdido, né? Mas não, né? Eu acho que quando a gente começa a perceber que aquilo foi uma reação, foi um comportamento que foi muitas vezes construído ali automaticamente, né? E porque eu não tinha consciência, tá, igual você falou, esse ser humano, ele é outras coisas além desse comportamento, né? Eu lembro uma vez a gente fez um grupo lá numa, como é que chama? Num centro de detenção provisória, né? E com esse programa, com o MBRP. E aí a gente fez aquela atividade, né, da pessoa passar e não cumprimentar, e aí
né? Cada pessoa imagina uma coisa. Ah, um imagina que o outro não viu, o outro imagina que a pessoa está chateada comigo, ou o que será que eu fiz, né? Então tem uma série de interpretações possíveis. E aí essa pessoa virou e falou assim: gente, se eu tivesse percebido que as coisas são assim, que aquilo que eu penso nem sempre é a verdade, eu não estaria aqui. Ele falou, né? Então, olha que interessante, assim, o quanto que é libertador a gente perceber que a gente não é aquele ato, ou que a gente não é aquilo que eu estou pensando. E por isso que eu acho que esse automatismo é essencial, né? Eu começar a perceber. E eu acho que às vezes é difícil a gente interromper esse processo automático. E a gente só vai olhar para tudo quando já explodiu. Mas ainda tem jeito, né? Ainda tem jeito de eu pelo menos não me criticar ou não achar que eu sou um ser humano ruim porque eu tive esse comportamento, né? Isso é parte da nossa natureza mesmo. Quem nunca fez algo que não gostaria? Você estava falando aí, né? De reatividade e tal, você falou assim, as pequenas coisas do dia a dia, né? Hoje eu tava lá no restaurante, não almoçava, eu falei assim, aí eu vi um pastel lá, falei, ah, não vou pegar, né? Mas é aquela coisa que no automático você vai lá e pega, né? Então são pequenas coisas que se você não tiver consciente, né, você vai reagindo e você nem percebe. Então, assim, eu acho que se a gente percebe que simplesmente foi uma reação automática e que isso é passível de acontecer com qualquer pessoa, né? Eu acho que a gente começa a fazer um pouco mais as pazes com a gente. E aí vai ter gente que vai falar assim: ah, tá, mas então, tudo que a gente faz então é da natureza humana, então eu posso sair fazendo um monte de besteira por aí. E não é por aí. Mas assim, é também não desvalorizar um ser humano por ter agido de determinadas maneiras. Porque a gente sim tem responsabilidade pelos nossos atos, né? Eu estava contando para vocês antes aqui desse paciente, né, que falou comigo que, eu não acho que eu tenho motivo para estar aqui e tudo mais, eu não, né, eu sou super ponderada e tal, mas ele teve uma explosão, uma reação além da conta, falou besteira, né, com a família, com a filha, porque ele estava sentindo muita raiva, né, e aí, mas nada muito grave, assim, mas enfim, se exaltou, e aí eu falei assim, tá, você continua sendo justificável o que você fez, a gente entende que você agiu por medo, mas de qualquer jeito você continua sendo responsável e vai pagar por todas as consequências que você do seu comportamento. Então, assim, a gente pode trabalhar de uma maneira que você não se critique, não se julgue, não ache que você é a pior pessoa do mundo, mas também olhar para a direção que a gente quer seguir, né? Eu acho que é importante a gente ter essa visão também, né? Não é só quando eu humanizo uma ação, eu também preciso olhar, né, para o que eu por onde eu quero seguir. Eu acho que isso é fundamental assim nesse processo. Nossa, acho que tá bem rico, hein? Acho que fala de vocês, acho que da Má também tem muito conteúdo, eu acho. Acho que a gente pode detalhar um pouquinho mais. A Vi falou agora dessa questão da gente se identificar muito com as consequências, né? E depois se identificar com. É interessante essa frase, né? Tem aqui que a May colocou. Deixar de reconhecer que eu sou além disso que eu tô vivendo, né? Perde, ela falou até, quem sou eu no mundo, né? Perde o senso de identidade, né? Eu acho interessante o quanto essa, essa, a gente usa até o termo natureza humana, né? Às vezes a gente está vivendo uma raiva, primeiro nem sabe que está vivendo raiva, né? E, e se torna a raiva, assim, e nem enxerga, né? A gente faz até a brincadeira que tem uma raiva e a raiva cola, né? A raiva cola e eu sou a raiva e eu não enxergo mais nada, né? E eu fico refém da raiva. E essas dinâmicas que a May ia falar é como se distanciasse um pouco a raiva de si mesmo e olhasse a raiva assim, eu tô vivendo a raiva. Mas eu e a raiva
eu não sou só a raiva, né? Eu sou além da raiva, né? É, e era e é algo, às vezes, eu diria, parece simples, né? Porque é enxergar que eu tô vivendo raiva, mas nem sempre é fácil, né? Parece simples, mas é fácil. E às vezes leva um ano, às vezes leva uma vida para perceber que muitos dos meus atos eu vivi sendo meio que refém das minhas emoções, ou refém do que eu estou pensando, ou do que eu estou acreditando sobre determinada situação, né? E isso talvez seja o que a gente pode chamar de reatividade, né? Inconsciente. Então a gente vive algumas coisas que colam na gente, a gente nem sabe que vive, não enxerga que está vivendo, e isso faz a gente tomar determinadas atitudes que a gente nem está escolhendo viver, né? É incrível essa natureza humana de, de viver as emoções. Mas eu vou colocar um. Bom, a gente pode até detalhar um pouco mais aqui. Eu lembrei daquele quadro que tem no Atlas of Emotion, né? Quem não conhece, vale a pena ir lá no site, coloca Atlas of Emotion, né? Tem toda uma explicação lá, né, sobre as emoções. E sinteticamente, é, a gente pode enxergar as emoções sendo criadas assim, né? Num, num contexto, num conjunto de encontros, né? Tem o nosso background, né? Como a gente falou aí, a nossa história, mas ou seja, a nossa memória pessoal de vida, ou até familiar, ancestral, quem sabe, assim, sistemicamente. Tem tem um contexto, né? Uma pré-condição nossa daquele momento, daquela situação, e tem um evento. Daí, juntando tudo isso, é muito como se diz? É o que a May falou, acho que a May que usou o termo gatilho, porque talvez nem todos entendam muito bem o termo gatilho. Gatilho é algo que você dispara, né? É um gatilho, você dispara e foi. Você não consegue mais segurar de volta. Se chegou no gatilho, disparou, foi o comportamento. Então, esse conjunto, esse nosso background, essa nossa condição prévia e uma situação se transforma em gatilho. Aquela situação dispara em você toda a sua memória, o seu conjunto e a sua condição prévia, dispara toda uma cascata de reações físicas e psíquicas e cognitivas, emocionais, para criar o que a gente vive de emoção. E muitas vezes a gente não tem consciência de nada, né? Não tem consciência do que está acontecendo no corpo, está acontecendo na mente, o que a gente está pensando, não tem consciência do que a gente está sentindo de emoção. Só sabe que está vivendo aquilo. E a nossa resposta a isso, às vezes, é uma explosão. É qualquer coisa, é o impulso, né? E pode ser, como a gente diz aqui, pode ser uma ação destrutiva, pode ser uma ação disfuncional, que não ajudou nada, né? Pode ser que você se arrependa o resto da vida. Tipo, que a Vi contou aí. Nossa, se eu descobrisse isso, né? Eu não estaria aqui. Muda a vida. Mas também pode ser uma resposta construtiva também. E daí vai depender de como a gente maneja, né? A gente tem. Por isso que a gente se dedica aos treinamentos para manejar e tomar um pouco mais de consciência para cada vez mais a gente ter respostas construtivas, né? E tudo isso, a resposta que a gente cria e dá para o mundo e para a vida, para as pessoas ao nosso redor, vai trazer uma outra condição, né?
E essa condição alimenta as próximas situações, as próximas emoções, os próximos gatilhos que vão fazer a gente viver o que a gente vive, o que a gente oferece ao mundo, vamos dizer assim. Só para detalhar um pouquinho o processo e muito do que elas falaram antes, né? A meia. É muito interessante isso que você traz sobre as emoções, assim, né? Quando a gente começa a associar, opa, pera lá, quando a gente tem um comportamento reativo, tem uma relação direta com as emoções. E se a gente parar para pensar, como que os seres humanos reagem às emoções? Né? Primeiro que a gente classifica as emoções como positivo ou negativo, ou boa ou ruim. E como que nós reagimos ao que é positivo? Apego, não quero que vá embora. Como que eu relaciono com aquilo que é negativo ou ruim? Aversão, resistência, não pode estar aqui. Então a gente fica nesse jogo, né, o tempo todo, sem olhar a real natureza da coisa, que primeiro de tudo é impermanente. Ela tem uma onda, ela tem um período aí de intensidade, mas que tende a diminuir. Mesmo que pareça que nunca vai passar, né? Mesmo que Naquela pareça, hora. nunca mais é aquilo, e é uma das coisas, a pessoa vai num crescente assim e acha que aquilo vai ser para sempre, eterno, vai crescendo até a hora que explode, porque não dá conta de ficar com aquilo, né? Então, mudar um pouco essa perspectiva de emoções positivas e negativas, ou boas e ruins, porque se a gente for parar para analisar as emoções, elas têm uma função importante na vida de um sujeito, né? Nas nossas vidas, assim, por exemplo, é através das emoções que a gente identifica o que é importante para a gente. O que vai indicar bem-estar? O que vai indicar felicidade? O que vai indicar coisas que façam sentido para a nossa vida? São as emoções. O que vai indicar outra coisa, né? Uma outra função importante das emoções? Pertencimento de grupo. Algumas emoções fazem com que a gente pertença. E a gente já entendeu que precisamos pertencer, né? Nos fortalecemos em grupo, somos moldados para isso. Então, no instante que a gente começa a ter vergonha ou outras emoções sociais, digamos assim, elas ajudam a gente a pertencer. Opa, aquele grupo ali é importante para você, adequa o teu comportamento para fazer parte. E uma outra função é a sobrevivência. A partir de uma emoção, a gente identifica, opa, fica atenta aqui, que aqui você está em perigo. Então, por que o medo seria uma emoção ruim? Negativa. Acho que sim, a gente pode chamar de confortável ou desconfortável, que fisicamente se expressa. Fisicamente, a emoção dói, né? A gente sente dor de fato no nosso corpo. Então, ela pode ser confortável e desconfortável. Mas se a gente se permitir, nessa quebra de automatismo, se dar um passo atrás para olhar, pera, qual que é a emoção que está aqui? Tem uma emoção aqui. Qual que é? Então, esse primeiro clique, assim, de tipo, tem algo acontecendo. Olhar para mim, me monitorar, me perceber. Para isso, eu tenho que dar um pouquinho de espaço. Porque se mal eu sentir, eu já reajo, né? Então, a gente precisa ganhar um pouquinho esse espaço de sentir. Segura um pouquinho esse desconforto, tenta olhar a natureza disso. E um outro passo importante é... Mesmo que inicialmente, né, a gente nem consiga dar um nome assim, porque às vezes eu nem sei o que eu tô vivendo, só sei que eu tô vivendo. Exato, exato. Não, de primeira tá tudo bem, como você falou, é cego, a gente nem vê, assim, não. Então fala, pera, né? É o melhor que eu vou podendo entender, enxergar, assim, nesse processo. É isso mesmo, né? E aí a gente pode brincar assim, emoção, qual é a mensagem que você quer me contar? Toda emoção é uma mensageira, toda. Então, por exemplo, isso, o medo é, opa, você pode ficar em perigo, né? Qual que é uma das mensagens da raiva? Tem um limite seu que está sendo extrapolado, dá uma olhadinha, né? Então, desde um grau leve, que é a irritação, até um grau intenso, que é a fúria, né? Então, a gente tem diferentes dos atlas das emoções que você trouxe, é muito interessante que ele traz esses escopos assim. Então, a gente começa a fazer uma psicoeducação do tipo, isso é uma emoção, como é que eu sinto, o que está aqui dentro de mim, para poder entender essa mensagem, porque ela vai indicar coisas importantes para a gente. E aí, se a gente alia com os nossos objetivos, o que a gente busca em nossa vida. Então, é um processo também de autoconhecimento muito importante, né? Que aí vai favorecendo esse manejo.
E aí acho que só uma última palavrinha que eu queria falar sobre isso, é que uma outra armadilha que a gente cai, que eu escuto muito, mesmo que é óbvio, mas eu escuto muito assim na prática, e eu mesma me pego nisso assim o tempo inteirinho, é achar que para manejar as emoções e diminuir essa reatividade significaria não sentir. Então, não sentir a raiva, aí sim eu estou manejando, então eu estou controlando, eu estou manejando. E não é isso. Se eu não sinto, eu não tenho que manejar. Manejar significa justamente sentir de maneira mais, né, condizente, inclusive com a situação, e tá, o que que eu faço com isso aqui, né, que eu estou sentindo assim. Então, é uma impressão assim, não, quando eu não sentir raiva, sei lá, aconteceu alguma coisa no trânsito e eu não vou sentir raiva daquilo, aí sim eu estou manejando. Não, você pode sentir a raiva, mas como você lida com a raiva, né? Como você reconhece, percebe, enfim. Então, é porque senão, assim, se eu estou sentindo, então eu não tenho controle, então eu não manejo. A gente já fica nessa coisa mais condicional, né? Enfim. Não, e é interessantíssimo, né, isso que você está falando, né, Mai? Porque por que que é difícil a gente controlar as emoções, ou controlar o nosso comportamento, né, melhor dizendo, assim, frente às emoções? Porque as emoções surgiram evolutivamente para que a gente não controle, porque se a gente pensa evolutivamente, elas surgiram para que a gente persiga motivações, né? Então, assim, se eu tenho medo, eu vou me proteger. Então, a motivação de me proteger, de sobrevivência, né? Se eu tenho raiva, eu vou lutar porque, ou por um recurso importante para mim, ou porque eu preciso matar ali um predador, né? Ou, enfim. Então, não é para a gente controlar. Se a gente não, e não é só os seres humanos, né? Assim, a gente não sobreviveria, né, se a gente não tivesse essas emoções. Então, por isso que é tão difícil da gente manejar, porque a gente tem, se a gente pensa, pensando evolutivamente mesmo, as estruturas responsáveis cerebrais, né, responsáveis pelas emoções, são tão mais antigas na escala evolutiva, né, que já começou desde o advento dos mamíferos. Então, assim, a gente responde a elas muito mais rapidamente do que responde às habilidades superiores de raciocínio, né? Então, é por isso que é tão difícil, assim, da gente, vou escolher, vou dar uma pausa, fazer essa metacognição de tudo que eu estou sentindo. Isso é uma habilidade muito mais nova, né? E claro que ela, nos seres humanos, ela ajuda muito também a garantir a sobrevivência, mas num momento de perigo ali, se você pensa, por exemplo, um coelho lá no meio do mato, se ele escuta um barulho, ele tem que correr ou se esconder imediatamente, ele não pode pensar. E ele nem tem essa habilidade, mas será que é um leão ou não? Vou fugir, será que eu Uhum. preciso mesmo fugir? Será Ele que eu vou nessa pagar hora mico já fugindo, foi né? comido, né? Assim, não. Será que eu não estou julgando errado? Né? Então ele tem que simplesmente correr. Só que a gente, tipo assim, a gente tem essa habilidade, não nessas. E aí, assim, a gente tem que entender que a gente então vai responder como esse coelho, né? Numa situação de medo, de raiva, a gente vai fazer isso. Vou correr, ou se eu tô com raiva, eu vou fugir, eu vou lutar, né? Vou brigar. Só que aí a gente tem que pôr essa outra parte também para funcionar. Então, esse treino é por aí, né? Nossa, meu corpo só tá fazendo o que ele tinha que fazer. Quando eu reajo com raiva, quando eu reajo com medo, tá funcionando super bem, né? Assim, se eu tô agindo assim, tá ótimo, né? Só que aí eu começo a ver, será que naquela situação eu precisava mesmo reagir como um coelho, né? Que simplesmente fugiu? Ou eu podia, sei lá, numa palestra que eu tinha que dar, eu simplesmente não fui? Ou será que aquela era uma situação que eu não estava realmente ameaçada? Minha sobrevivência não estava ameaçada, então talvez valia um pouco o desconforto, né? Então, fazer esse tipo de ponderação é algo que a gente pode fazer, mesmo que seja depois, né? Mas só estou naturalizando o quão difícil é fazer isso. Nem é uma questão de volição, né? É uma questão evolutiva mesmo, antiga, né? Neurológica, assim. Então, é muito interessante poder olhar isso, assim, e então entender que, ok, isso tudo que a gente está falando, né? A gente vai cultivar isso. Mas, assim, é muito natural que a gente vai continuar reagindo assim e sentindo essas emoções. E aí, por isso que a gente tem que continuar no treino, né? No treino de olhar para esse processo, porque é só assim que eu consigo, talvez em algum momento, quando eu escuto lá o barulho igual o coelho, eu não vou mais fugir. Peraí.
Ah, tá, eu já conheço esse barulho. Esse não é de um leão, esse é, né, esse é de uma outra coisa que eu posso ficar com isso, né? Eu acho que você trouxe essa coisa muito importante, assim, de poder ficar com essas emoções, né? Quando a gente começa a aprender que elas fazem parte, que é normal, que eu não vou deixar de sentir essas emoções frente a um gatilho, então é melhor eu conhecer e ficar amiga delas, né? Porque elas vão estar aqui comigo a vida inteira. Então, a gente pode ir olhando para isso até com um pouco de humor mesmo, assim, né? Deixa eu. Ah, lá vem você de novo, né? Eu já te conheço, pode vir, né? Que eu não tenho mais medo, assim, a gente não precisa mais ficar fugindo tanto, né? E eu acho que à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais essas emoções, isso que você falou, né? Das emoções serem mensageiras, assim. Muitas vezes o sentimento, ou a emoção que a gente está ali sentindo é só um sinal de que tem algo que é mais importante para mim que está sendo necessário, né? Que a gente chama das necessidades, assim. Então, quando eu começo a reconhecer um pouco mais essas emoções, eu posso falar assim, tá, o que eu realmente preciso nesse momento? O que seria importante para mim? Às vezes, pode até pensar que vai estar perdendo alguma coisa, mas será que isso que eu vou fazer está alinhado com o que é importante para minha vida, né? Então, aí a gente começa a poder, talvez, viver melhor, mesmo que em pequenos momentos, né? Assim, às vezes vão ser com coisas menores, né? Então, às vezes, teve um dia que eu discuti com uma pessoa, fiquei com raiva, né? Bem próximo. Aí tá, logo depois eu cheguei em casa e tudo, fui fazer meu filho dormir, já estava na hora dele dormir. Para mim, né, esse é um momento super precioso, assim, de estar na presença dele, né? E aquela raiva estava me consumindo. Sabe quando você fica ali, né? Assim, ruminando, por que essa pessoa falou isso? Que absurdo, como é que ela teve. E eu, aí, me dei conta, falei, olha, eu tô com raiva pra caramba, né? Tô com muita raiva, mas aí eu tô aqui alimentando essa raiva no momento que eu tô com a pessoa que é mais importante para mim agora, que eu não preciso estar com essa raiva, né? Essa raiva tá me impedindo de estar aqui com ele, né? Então eu falei, tá, depois eu volto para essa raiva agora eu tô aqui, né? Então é um pouco disso. Esse é um exemplo do coelho, né? Então, naquela hora, eu não precisava mais daquilo. Então, o quanto que às vezes a gente, por essa habilidade superior mesmo do nosso cérebro de ficar revendo cenários, antecipando, imaginando, eu coloco o meu corpo também para sofrer muito mais, né? Assim, que eu fico alimentando coisas que não são mais verdade naquele momento, pelo menos, né? Então, acho que a gente também pode olhar um pouco assim e entender qual que é a minha necessidade, ou pelo menos o que eu quero cultivar agora, né? Ah, nessa hora, no meu exemplo, eu queria estar ali com o Romeu, né? Mas eu posso escolher, será que eu quero explodir aqui com essa pessoa e ofender? Será que isso está alinhado com a pessoa que eu quero ser, com aquilo que eu quero cultivar para minha vida, né? Então, eu acho que, porque a gente tende a responsabilizar os outros por esses nossos comportamentos, mas no fundo a gente está se deixando levar, né, por eles também. E eu não estou sendo talvez a pessoa que eu gostaria de me desenvolver, porque eu também não estou me dando a oportunidade de ver o que eu realmente quero fazer, né? Claro que eu não estou aqui, não é um julgamento, né? Mas às vezes a gente se deixa levar por esse automatismo também, porque é tão desconfortável que eu simplesmente cedo. Muito bacana, hein? Acho que eu vou só. Acho que a gente pode ter algumas últimas falas, né? Complementar um olhar. Acho que eu vou falar a mesma coisa que vocês falaram, mas trazer como que a visão chinesa, a medicina chinesa, é, enxerga e dá nomes, assim, né? Então a gente ouviu aqui que, vamos dizer assim, que os automatismos são bons também, né? São necessários e naturais. Da nossa espécie tem suas funções. E as emoções, então, são grandes presentes para a gente, né? É nossa habilidade, assim, essencial e estruturante nossa, né? E é interessante que muitas vezes, por sobrevivência também, a gente, pela dor que a gente sente ou pelo peso que a gente sente em sentir emoções, a gente vai se encapsulando, né? Ou vai se tentando se proteger, né?
Acho que o Raj falava de couraças, né? Vai tendo camadas da gente, e daí, como acho que a May falou, a gente não é para não sentir, né? Senão a gente deixa de desfrutar uma habilidade humana e necessária, né? Mas isso é natural que aconteça também, porque eu estou tentando me proteger, porque eu estou sofrendo tanto, sentindo, então eu vou me encher aqui de coisa que daí eu não sinto. Ou deixo de sentir pelo menos aquilo que estava me fazendo sofrer, né? Então, por um lado, me protege, mas pelo outro me prejudica. Que eu vou deixar de sentir, como assim, né? Ou tem um outro lado, que é o lado que eu me abro para sentir, mas eu não tenho estrutura psíquica, emocional, nem corporal para viver essas emoções e eu me despedaço, né? É o Uhum. coração despedaçado. Deve ter uns pedaços, então. E vai, né? Então tem esses dois lados que ou se protege mais, ou já acabou. Se despedaça tanto que não tem estrutura, né? Então, acho que um grande desafio do ser humano é esse, né? É chegar nesse ponto, assim, de... Então, nossos impulsos são importantes, nossa reatividade, nossas emoções são importantes, e tem um ponto aí, né? Na medicina chinesa a gente fala assim, tem os excessos e as deficiências, né? Simples assim. Às vezes o medo, às vezes é um excesso de medo, né? Porque esse medo tá impedindo eu sair de casa. Não, isso é um excesso. Sair de casa depende do lugar onde você mora, né? Aí é uma prudência. Mas depende do lugar, não, é um excesso porque tá fazendo com que você deixe de viver a sua vida até. Mas pelo outro, deficiente seria aquele imprudente, aquele que faz um monte de coisa sem ter medo de nada. É imprudente isso. Então tá faltando um pouquinho o medo. Tem que ter um pouco de prudência aí, né? Mas ao mesmo tempo, além das deficiências e dos excessos, a gente fala que tem um processo também, às vezes está equilibrado, mas não tem uma certa maturidade ou um certo discernimento. Então tudo bem que está equilibrado, mas para que eu vou usar o medo? Pode estar equilibrado, mas a minha consciência às vezes não está tão madura para eu fazer escolhas sobre a minha vida. E eu faço escolhas infantis, às vezes tão imediatistas que são muito infantis. E daí tem esse lado também, da gente viver esse processo de amadurecimento, né? E isso vai no nosso engajamento de se perceber, de se conhecer, de fazer terapia, de viver processos, programas, né? Então, às vezes a gente reclama um pouco da vida, mas o quanto a gente está, de fato, olhando para a gente com sinceridade, né, no nosso processo. Então, acho que para contribuir aí, eu acho que era muito isso. São presentes, as emoções são grandes presentes, acho que como vocês disseram, são valiosos e grandes oportunidades para a gente se ver assim, bem sinceramente, autenticamente. Não sei se vocês têm as últimas mensagens aí sobre esse tema. Vixe, tem tanta coisa assim sobre esse tema. Acho que é agradecer mesmo a oportunidade da gente trocar um pouco, assim. Acho que fica aí, né? Se a gente tem cada uma dessas coisas a gente pode pegar, aprofundar, trocar. Então, quem sabe aí, em momentos futuros a gente possa discutir isso um pouco mais. Mas é muito presente também poder estar aqui com vocês. A minha emoção é de contentamento, de gratidão, de amor.
Então, agradeço, assim, a riqueza da gente poder trocar sobre esse assunto, refletir um pouquinho junto sobre a gente, né? Que, acho que uma fala, vou lembrar de mais uma fala de um dos participantes da pesquisa que se encaixa nisso, assim. Nessa pesquisa, o que que ela foi? A gente foi investigar o MBRP no Centro de Atenção Psicossocial, então, com populações, que é o serviço público para tratamento de dependência. E aí um dos participantes no final chegou também, parou, olhou para mim e falou assim: "Você tem certeza que você não é dependente?" Aí eu falei: "Não, por quê? Eu não sou". Eu falei: "Sinto muito, eu sou humana, tenho várias falhas, várias questões, mas dependente eu não sou". Ele falou: "Você fala como se você fosse". Foi porque a gente fala de sofrimento, que vem, acho que a fala inicial que a Vi trouxe, que é a humanização do processo, né? Então, nós também temos muitas reatividades, muitas questões. E eu acho que se a gente estuda justamente para a gente em primeiro lugar, assim. Então, acho que é isso, gente. Muito, muito rico estar aqui e crescer um pouco mais, assim, no meu processo pessoal, em primeiro lugar, com vocês. Uhum. A gente que agradece, Maia, é um presente, né? Poder contar com a sua companhia, com a sua amizade, né? Com toda essa contribuição tão rica, né, que você tem para trazer para a gente. Eu acho que de últimas falas, assim, o que eu tenho é um pouco disso, né? Isso que a Maíra falou. A gente compartilha, né, essa natureza humana de sofrer. E eu confio muito, né, na grandeza, assim, do ser humano, né? Então, eu confio muito nos recursos também que a gente tem, né? Então, assim, embora às vezes pareça um caminho muito longo, né? Se a gente não começar a percorrer, nunca vai chegar lá, né? Assim, a gente precisa começar a percorrer e às vezes ele chega mais rápido do que a gente imagina, né? Porque ao começar a percorrer, a gente vai mudando a percepção que a gente tem sobre as coisas também. Então é diferente eu ver um mapa e imaginar como deve ser estar lá, né? Mas quando eu tô lá, eu começo a ter outras percepções que no mapa eu não conseguia ter. Então, eu preciso começar a dar esses passos para começar talvez até a mudar minha visão e começar a desenvolver as coisas que eu quero, né? Que a gente quer para nossa vida. Então, a mensagem é essa, assim, de também confiar não só ver o lado de falha, mas tudo aquilo que a gente pode construir, né? Então é isso, gente. Sussumo quer outras falas ainda ou você já. Eu lembrei daquela frase mais popular que a gente usa quando a gente fala muito sobre esse tema, né? Acho que é do Frankl, né? Viktor Frankl. Acho que é bem didática, né? Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. E a nossa resposta está nosso crescimento e a nossa liberdade. Acho que essa frase traduz bem, né? O quanto a gente pode aprender quando a gente se percebe. E tudo bem se a gente explode, porque no momento que a gente seguinte da explosão, também pode ser uma nova oportunidade para a gente se perceber como é explodir e ter outra resposta, né? A cada momento a gente tem uma oportunidade de uma nova escolha, né? E isso é fantástico, né? O ser humano nunca está acabado. Então Acho é que é isso, isso. pessoal. A gente espera que tenha sido útil, né, esse nosso bate-papo. Se você gostou, acha que foi útil, curta, compartilha, se inscreva no canal, né, que isso vai garantir que você receba também novos conteúdos. E a gente espera também que você possa se beneficiar, né, desse conteúdo. E escreve aqui pra gente o que você achou, como é que funcionou para você, escreve suas percepções aqui para a gente continuar esse bate-papo. Até mais, pessoal. Até, gente. Acho que o pessoal vai querer amei todo episódio. É. Tchau, tchau.